Abre as Bíblias aí no livro de Gálatas, a epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Capítulo 6, versículo 9. Um único versículo. Epístola de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Todos acharam? Amém? Diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Pode se sentar, meus irmãos. Amém. Graças a Deus. Hoje nós vamos trazer um tema que Deus tem colocado no meu coração. O tema da nossa mensagem de hoje será: não desfaleça ou aprenda a superar esse cansaço. Porque às vezes nós cansamos na nossa carreira e na nossa batalha, na nossa luta cristã. Não é apenas o pecado que cansa. Fazer o bem também cansa. Às vezes fazer o bem cansa mais do que o pecado. E aqui, esse texto inicial, ele traz algumas informações bem importantes. Porque nem sempre na nossa vida, às vezes, se puder tirar essa aqui que fica no meu óculos, ofusca. Amém. Nem sempre praticar o bem nos traz recompensas imediatas. Às vezes a gente tem e foi acostumado a praticar o bem para aquelas pessoas que sempre nos retornam o bem. E olhando pelos olhos naturais, parece ser essa a lógica do mundo. A gente pratica o bem e espera sempre receber o bem em troca. Mas nem sempre quem pratica o bem recebe o bem em troca. E às vezes isso vai cansando a alma da gente. Isso cansa. E por isso o apóstolo Paulo, ele não diz que não é para nós cansarmos. Porque parece que o cansaço é algo inevitável. Ele só diz para que nós não cessamos de fazer o bem pelo cansaço. Não nos desfalecermos, porque ao tempo nós ceifaremos. E a primeira coisa que a gente pode destacar desse texto é que existem duas palavras em grego que podem ser traduzidas por tempo: cronos e kairos. Quando a Bíblia cita o tema kairos, cronos, ela está falando do tempo cronológico do mundo, desse tempo que é dividido em períodos, né? 1 minuto, 60 minutos, 1 hora, né? 24 horas, 1 dia, meses, anos. Esse tempo cronos é o tempo que rege as ações nossas nesse mundo. Mas a Bíblia também tem um outro termo em grego para se referir ao tempo. Esse termo grego é kairos. A palavra kairos, ela não significa tempo cronológico. Ela significa, a melhor tradução dela seria tempo oportuno de Deus. É o que a gente traduz por tempo de Deus. E que, às vezes, a gente acaba se cansando de pedir alguma coisa para Deus, ou, por exemplo, no caso da segunda vinda, né? Há 2000 anos a gente vem pregando que Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Mas o próprio Jesus disse que tempos e épocas ninguém sabe. Quando ele disse tempo, ele diz o cronos. O tempo nosso ninguém sabe. Por quê? Porque ele vai voltar no tempo de Deus. E aí, às vezes, a gente cansa de esperar. Isso acontece na nossa vida quando a gente pede uma bênção, quando a gente está à procura de uma bênção. A gente ora, e às vezes a gente tem
passa anos orando, buscando alguma coisa, e aí quando aquilo não vem, uma libertação, a libertação de um filho, a conversão de um filho, quando isso que a gente está orando, às vezes por anos não vem, a gente acaba se cansando. Porque a gente planta e nunca colhe. E aqui Paulo está nos advertindo que a colheita do fazer o bem, ela é no tempo de Deus e não no tempo nosso. Por isso que o termo utilizado é kairos e não cronos. E ele nos adverte de que, mesmo que você ainda não tenha recebido aquilo que você está plantando bem para o seu vizinho, e seu vizinho está sempre te pagando com mal. Você está plantando bem para o seu esposo, para o seu cônjuge, para a sua esposa, para os seus filhos. Você está sempre orando, pedindo alguma bênção, e isso nunca chega. E Paulo não está falando aqui, está falando que a ceifa vai vir, mas é no tempo de Deus. A colheita vai vir, mas é no tempo de Deus. Mas ele também diz que parece que esse cansaço é algo natural. Por isso Paulo está aqui nos dando um ânimo para a gente não se cansar quando a colheita não vem no nosso tempo cronológico. Acontece muito no meio cristão, quando a gente ora por uma pessoa, né, para a libertação da pessoa, conversão, libertação de algum pecado, vício, né, bebida, vício de cigarro, alguma coisa. E tem mães, as mães conhecem melhor isso. Às vezes tem mães que oram para a conversão de um filho durante 5, 6, 10, 20, 30 anos. Diz para você, mãe, para você que também está passando por essa situação, não se canse, não se deixe desfalecer, porque ao seu tempo, no tempo de Deus, você vai colher. Neste mundo, às vezes, há pessoas que só fazem o mal, há pessoas que só pagam o bem com o mal, e também há aqueles que plantam sempre o bem, mas acabam recebendo o mal, ou às vezes acabam recebendo a indiferença do outro, e isso às vezes machuca. Isso acontece com todos nós, né? Às vezes a gente planta o bem, e às vezes acaba a gente recebendo o mal ou a indiferença. E às vezes, quando isso é repetido, é reiterado, a gente acaba cansando e falando, você quer saber? Vou fazer isso mais não. Vou parar. Porque eu estou só plantando bem na vida dessa pessoa e eu só recebo o mal. Eu só estou plantando bem na vida dessa pessoa e só recebo indiferença. E é isso que Paulo está trazendo para nós. Para a gente não se cansar. Para a gente não se cansar. Porque quando a gente faz o bem, e quando a gente olha sobre a vista humana, a gente pensa que tem que recolher o bem. Mas o que Paulo está querendo nos dizer também, é que quando você planta o bem na vida de uma pessoa, o beneficiário desse bem não é a pessoa, é Deus. Quando você planta o bem na vida do próximo, mesmo que esse próximo te pague com o mal ou com uma indiferença, o beneficiário do bem que você plantou não é a pessoa, é Deus. Por isso que quem vai pagar o bem que você plantou não é a pessoa, é Deus. Espere a recompensa, é de Deus. E aí, nós sabemos, e aqueles que têm a visão do novo homem já sabem, que a nossa maior recompensa nós não receberemos nesse mundo. Nós receberemos no mundo vindouro, quando a gente estiver com Cristo. Todo o bem que a gente planta nesse mundo, a gente vai ser pago por ele. A gente vai ceifar este bem, mas no mundo vindouro. Então, mesmo que nesse mundo visível a gente não colhe esse bem imediatamente, não se desanime, não deixe se desfalecer. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Às vezes, o nosso fervor em querer fazer o bem acaba sendo esfriado pela frieza das outras pessoas. A
gente possa pensar que todos esses bens que a gente faz nesse mundo ainda não vai trazer benefício para a gente nesse mundo, a gente ainda tem que ficar com a palavra de Deus, que nós seremos pagos e recompensados por isso. Por isso o texto fala de desfalecer. E a palavra desfalecimento ali, ela significa desencorajamento, enfraquecimento, desesperança. Não deixe essa desesperança bater em seu coração e te desanimar na busca de fazer o bem. Não importa, faça o bem a qualquer pessoa, independentemente de você receber essa paga ou não, porque você está plantando no céu. Quando a gente fala de cansaço, logo pensamos em cansaço físico, mas o texto não está falando de cansaço físico, está falando de cansaço da alma. Está falando desse cansaço que a gente chama de estafa, a gente fica cansado. Quantos aqui já ficaram cansados? Eu já. Às vezes a gente fica cansado da igreja, né? Eu tenho me esforçado tanto na igreja e parece que eu não sou reconhecido. Eu tenho me esforçado tanto, eu faço tudo que pede para eu fazer na igreja e eu não tenho recebido reconhecimento. E aí às vezes a gente cansa e dá aquele desânimo e a gente fala, você quer saber? O ano que vem eu não vou fazer nada, vou ficar só no banco. Quantos já pensaram assim? Eu já pensei e já fiz isso. Isso é normal. Paulo está nos ensinando agora, ensinando vocês, ensinando a mim também. Nós não podemos parar de fazer o bem. Porque quem vai pagar a ceifa que nós estamos fazendo é Deus e no tempo dele. Quando chega o cansaço em nossa vida? O cansaço chega quando as coisas não acontecem. Após batalhas muito longas, a alma tem a tendência de se cansar. Às vezes você tem jejuado, você tem orado, mas as coisas simplesmente não acontecem. Não precisa levantar a mão não, mas eu sei que muitas pessoas se encontram nessa posição. Eu mesmo, com meus 15 anos de idade, eu tinha 15 anos de idade. Deixa eu falar de mim, mais fácil falar de mim do que falar dos outros. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu me converti com 14. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu já comecei a orar para Deus me dar uma esposa. 15 anos, nem trabalhava. Mas Deus é sábio, Ele não vai me dar uma esposa imediatamente com 15 anos, não tinha nem como eu comprar o danoninho da minha esposa. Esposas comem danoninho, e aí a gente precisa ter o dinheiro para pagar o danoninho. Então eu tinha dinheiro, como é que Deus vai me dar a esposa naquele momento? E eu orava, 15 anos, 16 anos, 17 anos. Quando eu fui para Portugal, eu estava numa viagem missionária em Portugal, na cidade de Faro, abrindo um ponto de pregação naquela cidade. E naquela cidade de manhã, nós fomos recepcionados por um dos membros que iriam nos ajudar naquela cidade. Tomamos café da manhã, fiquei ali na casa dela até o meio-dia, almoçamos, e depois do almoço a gente já foi para a igreja, que era para fazer um trabalho missionário no bairro, para que no momento que a gente abrisse as portas da igreja às 17 horas, às 19 horas, já tivesse gente lá. E nós circulamos o bairro, chamando, convidando as pessoas. Isso eu devia ter mais ou menos uns 19 anos, ou seja, já tinha 4 anos que eu estava orando pela minha esposa. E eu peguei o violão e sentei dentro da igreja com o violão e comecei a cantar e falar com Deus. E fiz uma entrega da minha vida novamente para Deus. Renovação de voto. Já viu? Igual casamento, a gente faz renovação de aliança. Faz renovação de votos. Só que dessa vez foi diferente, porque eu escrevi o voto que eu fiz. Entregando a minha vida para a obra missionária, entregando a minha vida para Deus e tal. E no final pedindo a minha esposa. Eu quero a minha esposa, eu quero uma mulher abençoada. Um dia eu vou ainda trazer esse texto para vocês. Eu tenho um caderno de todas as orações que eu fazia, porque eu fazia as orações escritas. Porque eu falava assim, olha o pensamento de um menino de 19 anos de idade. Eu vou escrever as minhas orações, porque o dia que Deus me der, eu tenho como provar que foi fruto de oração. Está lá escrito, está lá na minha casa. Para alguns aqui, eu acho que eu já mostrei isso. Os que foram lá em casa. E aí eu escrevi, eu quero uma esposa abençoada.
e juntamente com a esposa abençoada eu quero trabalhar na obra do Senhor, quero morar num condomínio fechado e quero andar de carro importado. 9 anos. Passou mais 1 ano, mais 2. Eu casei, eu tinha quantos anos, amor? 5. Então, 15 menos 35, 20 anos orando. Mas você sabe, quando você sabe que a sua oração é uma oração uma oração que vai ser respondida por Deus, quando passa tantos anos assim, a sua oração permanece a mesma. Eu nunca mudei minha oração era sempre a mesma. Porque tem gente que é volúvel, né? 1 ano faz uma oração, o ano que vem já mudou de ideia, já está orando de outra coisa, né? Os jovens, né? No ano pede uma loira, no outro ano já está pedindo uma morena, então não tem firmeza no coração, né? Não recebe porque não sabe pedir. Depois de 20 anos é que eu casei. Hoje nós moramos num condomínio fechado e eu ando de carro importado. 20 anos orando. No tempo de Deus ele ouve e responde, mas é no tempo dele. Mas 20 anos é tempo mais do que suficiente para a gente cansar, para a gente desistir, para a gente abandonar. E muitas vezes eu fui tentado a abandonar, a desistir. Você quer saber? Esse negócio de casar não é para mim não. Quando eu estava depois dos 30, eu falei assim, estou nos 30 já, sem casar. Falei, esse trem de casar não é para mim não. Vou começar a pensar em outra coisa, começar a pensar no celibato, igual Paulo, vamos começar a focar nisso, porque esse negócio de casar não é para mim não. Mas aí, volta e meia, aquela cartinha acabava tocando no meu coração. Eu falei, gente, mas eu escrevi essa oração, não é possível. E aí eu continuava, até que Deus cumpre e nos dá no seu próprio tempo. Mas o que eu estou querendo dizer com isso é que 20 anos é tempo que dá para a gente cansar. E eu sei que tem muitos aqui que também estão nessa mesma batalha, orando por uma coisa, uma bênção, às vezes 15, às vezes 20, às vezes um pouco menos, mas às vezes bate aquela vontade de se desfalecer, de cansar, de desistir, dar aquela suspirada, igual o presbítero Júnior deu aquela suspirada ali agora assim, cansa. Mas o apóstolo Paulo, e hoje nós vamos aprender como vencer esse cansaço. Como vencer esse cansaço. O cansaço vem quando você planta o bem e só recebe o mal. A sua alma fica cansada. O cansaço também vem quando você está à espera de uma bênção, muito tempo, mas essa bênção não vem. E quanto mais você ora, parece que mais as coisas vão ficando mais distantes daquilo. Você está orando para a conversão de um filho, e quanto mais você ora para esse filho se converter, mais ele se afunda no pecado. Já ouvi testemunhos de mães que começou a orar para o filho para converter, o filho era aqueles católicos de boca para fora. Foi só a mãe começar a orar para o filho converter, o filho começou a mexer com drogas. Quanto mais a mãe fazia campanha, fazia oração e fazia jejum, aí o filho saiu das drogas, partiu para o homossexualismo, depois estava preso, foi preso 1, 2, 3, ela falou assim, eu vou parar de orar, porque senão daqui uns dias ele morre. Quanto mais eu oro, mais ele está piorando. Até essa mãe se viu uma vez com o filho na cadeia. As pessoas perguntavam assim, mas mãe, cadê seu filho? Meu filho é uma bênção de Deus. Mas seu filho está lá na cadeia. Meu filho é uma bênção de Deus, é um filho de Deus. E ela começou a declarar isso na vida do filho dela. O que aconteceu? Ele converteu lá na prisão. Virou pastor. Pode ser que não seja pelos nossos caminhos e pelos nossos meios, mas ao tempo de Deus, nós ceifaremos aquilo que nós estamos plantando. Coisas então podem provocar esse cansaço, mas o texto nos traz a orientação, não se canse, porque você não está plantando para o homem, você está plantando no reino. Não se permita cansar ou se desfalecer, porque às vezes você vai perder a bênção. Às vezes quando você está pertinho de receber a bênção, é o momento que a situação fica mais trágica. É o momento que você está pensando em desistir, as portas da bênção estão quase se abrindo e você desiste.
Daniel fez um pedido para Deus, lá em Daniel capítulo 10. E ele fez um propósito para Deus de fazer 21 dias de oração. No primeiro dia que Daniel abriu a boca, Deus já enviou o mensageiro entregando a bênção para ele. Só que no caminho, os irmãos já leram isso? Daniel capítulo 10. No caminho, o anjo mensageiro que estava trazendo a bênção de Daniel foi impedido pelo príncipe da potestade da Pérsia. Impedido por um demônio. E esse príncipe impediu o mensageiro de Deus por 21 dias. No último dia, Deus envia o Miquel arcanjo para batalhar contra o príncipe da potestade da Pérsia. E aí o anjo mensageiro chega para Daniel e fala: Daniel, no primeiro dia eu já estava com a sua bênção na mão e vim para te entregar. Mas o inimigo me resistiu até agora. Se Daniel tivesse desistido no 20º dia, hein? Será que ele ia receber? Foi no último dia, na prorrogação do 21º dia, que o Miguel arcanjo veio para vencer a batalha e deixar o anjo trazer a bênção. E às vezes a gente se desfalece. E quando a gente se desfalece, a gente não consegue ver as coisas acontecer na nossa vida. Porque a gente se cansa e desiste antes das coisas acontecerem na nossa vida. Já aconteceu isso com os irmãos ou só comigo? Amém. Aqui então, eu termino a minha introdução. Agora a gente vai começar a pregação. Vamos abrir lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Deixa aí no livro de Samuel, capítulo 16. E é aí que nós vamos introduzir na história de Davi. Aliás, não precisa colocar na página, no capítulo 16 não. Coloca lá no capítulo 30. Capítulo 30 de Daniel. Do capítulo 16 ao capítulo 30, eu vou fazer o resumo da história para vocês. Daniel não, Samuel. Isso, 1 Samuel, capítulo 30. Do capítulo 16 ao 30, eu vou fazer o resumo para vocês, porque não dá para a gente passar daí. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 em diante. Mas deixa aberto aí, que primeiro eu vou contar a historinha para vocês. No momento de maior dificuldade, na vida de Davi, que ele recebeu a maior bênção da vida dele. Está aqui isso. Pode deixar aqui que agora a gente começa a ler. Deixa a Bíblia aberta aí nessa parte. Deixa eu contar um pouquinho da história de Davi para vocês, desde o capítulo 16. Não dá tempo da gente ver isso tudo, mas vocês confiam em mim, depois vocês vão lá e ler do capítulo 16 ao capítulo 30. No capítulo 16, o profeta Samuel vai lá ungir Davi. E já cansado das coisas que Saul estava fazendo, escolhe Davi para ser o novo rei de Israel. O profeta Samuel vai lá e derrama um chifre de óleo na cabeça de Davi e unge Davi. Os irmãos já sabem dessa historinha, os irmãos já viram. Está lá no capítulo 16. Davi foi ungido rei, mas ele não foi empossado rei naquele momento. E a história de Davi é interessante porque Davi era um homem audacioso, um homem corajoso. Certa vez, quando a nação de Israel estava sendo afrontada pelos filisteus, um dos gigantes, o Golias, afronta os filhos de Israel, falando: olha, para que morrer tanta gente? Eu luto pelos filisteus, vocês escolhem um guerreiro de vocês para lutar pelos de Israel, quem vencer a guerra venceu. E ele chegava na frente do exército de Israel todos os dias e afrontava o exército de Israel. E aí, uma vez, Davi chega lá para levar alimentos para os seus irmãos e vê aquele gigante afrontando o Deus de Israel. E aquilo para Davi foi interessante e intrigante, porque ele falou assim: por que ninguém vai lá lutar? Vocês estão deixando ele afrontar o nosso Deus. E ele foi lá e encarou aquele gigante. Quem és tu, filisteu incircunciso, que afronta o Senhor dos Exércitos? E foi lá, os irmãos sabem da história, mata o gigante, mata o Golias.
antes de matar o Golias, ele foi lá pedir permissão para Saul, porque ninguém queria deixar ele enfrentar Golias. Ele falou assim: mas meu rei, eu já matei leão, já matei urso. Na força do Senhor, esse Golias vai cair igual o urso e o leão caiu também. Então Davi era um homem audacioso, forte, impetuoso. E o que Davi recebeu em troca? A raiva de Saul. Davi vai lá e faz o bem, mata Golias e recebe a raiva de Saul em troca. Começaram a cantar: Saul mata milhares, mas Davi dezenas de milhares. Saul ficou com rancor, irou-se contra Davi e queria matá-lo. Mas aí às vezes Saul encapetava, endemoniava. E aí, quem que ele chamava? Davi. Davi ia lá, tocava a harpa e o demônio saía. E logo depois que o demônio saía, Saul pegava uma lança e tentava matar Davi. Então Davi plantando o bem na vida de Saul e só estava recebendo o mal em troca. Plantava o bem e recebia o mal. Até o ponto que o rei resolveu matar Davi. E Davi teve que fugir de Israel. E olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Fugir de uma pessoa já é difícil. Agora, fugir o rei, de quem manda no país, é quase impossível. E Davi fugiu para Gate. Gate era a cidade dos filisteus. Olha para você ver. Davi só plantando o bem na vida de Saul, e o Saul só pagando com o mal. Ele teve que fugir para a cidade daquele rei que era o seu inimigo, pedir emprego para o rei que era o seu inimigo. Fundo do poço, né? E temendo pela vida, depois ele vai morar numa caverna, chamada Caverna de Adulão. Já está lá pelo capítulo 18, 19, mais ou menos, 20. E ali na Caverna de Adulão, ele mora durante 13 anos fugindo do rei. 13 anos Davi, que só plantou o bem, que já tinha sido ungido rei. Olha, Davi já tinha sido ungido rei, mas estava morando numa caverna. E aí, junto dessa caverna, começaram a chegar algumas pessoas, que a Bíblia chama de amargurados, desajustados, endividados. Um bando de gente desajustada. Mas esse bando de gente desajustada acreditou na unção de Davi. E Davi acabou liderando esse bando de desajustados que depois foram chamados de os valentes de Davi. 600 homens com suas famílias morando numa caverna. Davi, durante muito tempo, plantou o bem na vida de Saul e só recebeu o mal. Davi foi ungido rei e agora estava morando numa caverna fugido. E durante 13 anos, esse Davi estava ali. E às vezes, isso cansa também. Olha, mas como que eu estou morando numa caverna? Eu sou rei, eu fui ungido rei, o Senhor. Não foi eu que pedi para ser rei, Senhor. O Senhor que me ungiu rei. E agora eu estou aqui com um bando de desajustados morando numa caverna. 13 anos assim. Tá, né? Você esperando uma bênção durante 13 anos, e 13 anos batalhando e lutando e só fazendo bem para as pessoas, e ele começou agora a fazer o bem para esses 600 homens e famílias que moravam com ele, mas morando numa caverna, mesmo já sendo ungido rei. E isso acontece nas nossas vidas também. Às vezes, durante anos a gente planta o bem na vida da pessoa e só colhe o mal, e isso vai nos cansando. Às vezes, Deus nos coloca numa posição, mas às vezes as pessoas não reconhecem essa posição que Deus nos coloca. Isso vai nos cansando também. Isso vai gerando um cansaço na alma. E Davi só colheu a raiva de Saul. A única coisa que Davi ganhou em troca foi Saul querendo a sua morte. Até que Davi chega ao mais
fundo do poço que alguém pode chegar. Aí agora nós vamos ler aqui. Vou ler aqui com vocês para ficar mais fácil. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens, ao terceiro dia a Siglag era a cidade que ele estava morando. Os amalequitas tinham feito uma incursão sobre o Neguebe e sobre Siglag, e tinham ferido a Siglag, e tinham queimado a fogo. Saul tinha saído para uma guerra com seus 600 homens. Quando ele volta, os amalequitas tinham vindo contra a cidade dele e tinham colocado fogo na cidade. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos como grandes, a ninguém, porém, mataram. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Os amalequitas vieram, destruíram totalmente a cidade, levaram as esposas e as crianças de Davi, as duas mulheres deles, as mulheres dos seus guerreiros, as crianças, levaram tudo. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados cativos. Eles levavam para serem vendidos como escravos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a voz e choraram, até que não houve neles mais forças para chorar. Veja que volta naquele último. Se depararam com aquela situação. As mulheres, os filhos tinham sido levados para ser escravo. Eles se desesperaram e choraram. Mas olha, o tanto que eles choraram. Eles não choraram pouco. Eles choraram até não ter mais forças para chorar. Alguém que já chorou assim? Chorar não é chorar de soluçar, é chorar até não ter mais força, é perder a força, você chorar até perder a força. Imagina a situação de Davi. Chega na cidade onde os 600 e ali tinham levado as mulheres, os filhos, tudo, e colocado fogo em tudo. Esse foi o momento mais difícil da vida de Davi. Pior momento da vida dele. E nesse pior momento da vida dele, o choro aqui simboliza e significa o desfalecimento. Desfaleceu a alma. Não conseguiu suportar tamanho peso que era aquela situação. Vamos para o próximo. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jizreelita, e Abigail, que fora a mulher de Nabal, o carmelita. Também Davi se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. Não bastasse aquela situação, o povo ainda estava dizendo que iria apedrejá-lo, porquanto a alma de todo o povo estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traz-me aqui o éfode, ou, em outras versões, a estola, ou também em outras versões, a túnica. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, porque de certo alcançarás, e tudo recobrarás. Ao que partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor. Só até aí, porque aí depois aqui a Bíblia vai contar como que Davi conseguiu restabelecer tudo o que tinha perdido. Perceberam a situação trágica de Davi? Lembra que o nosso tema é como não se desfalecer, vencendo esse cansaço. Aqui, depois de 13 anos, Davi já tinha sido coroado rei, morando numa caverna. Ao invés das coisas melhorarem, as coisas pioraram.
Como diz aquele ditado, né? O pão do pobre só cai com a manteiga pro lado de baixo. Ao invés de estar melhorando, o negócio parece que estava piorando mais ainda. 13 anos Davi esperando ser empossado rei, coroado rei no lugar de Saul. E ao invés disso, agora até aqueles poucos liderados que ele tinha liderado, os 600, estavam querendo apedrejá-lo, estavam querendo matar. Imagina então o que Davi sentiu naquele momento. E talvez você também possa estar cansado, como Davi ficou cansado nessa situação. Ponto de chorar, até não ter mais forças para chorar. E aí aqui então, nesses textos que a gente acabou de ler, nesses versículos, nós podemos destacar 3 coisas que produzem o cansaço de alma. A Bíblia, é claro que não utiliza linguagem científica. Aquilo que a Bíblia chama de cansaço de alma, hoje a medicina chama de depressão. Não se deixe entrar em depressão, estado de depressão. Mas a primeira atitude errada que pode causar ou alimentar o cansaço é a reação de desespero. Veja que lá no versículo 1, depois que Davi chegou com seus homens e viu tudo aquilo, eles começaram a chorar. E chorar até não ter mais forças para chorar. O desespero tomou conta da alma de Davi. Veja, se a gente voltasse 13 anos atrás, Davi não teria essa atitude. Davi era uma pessoa impetuosa. Quando o leão ia atacar a ovelha, ele não sentava e chorava. Ele ia lá, enfrentava e matava o leão. Isso acontecia com o urso. Quando o Golias, de 3,5 metros, 3,5 metros é o quê? Mais ou menos isso aí? Golias, mais ou menos dessa altura, afronta o exército de Israel. Davi não sentou e chorou. Ele foi lá. Quem és tu, incircunciso filisteu, que afronta o Senhor dos Exércitos? Ele foi lá e enfrentou a situação. Agora 13 anos já se passaram. Ele morando numa caverna. E aí o cansaço chega. Agora Davi já não tinha mais aquele ímpeto de guerreiro que ele tinha há 13 anos atrás. A atitude dele foi de desesperança. Ele apenas sentou e chorou. Coisa que alimenta o cansaço é o desespero. Veja que a Bíblia diz que o choro não trouxe força para Davi. O choro tirou forças de Davi. O choro e o desespero não traz força, tira força. O choro e o desespero não ajuda, só atrapalha. Ah, mas não pode chorar? Pode, mas uma hora você tem que parar de chorar e tem que levantar. Porque se continuar chorando a vida inteira, porque isso aconteceu comigo, logo eu sou tão bom, dou o dízimo toda vez, todo mês na igreja, por que isso está acontecendo comigo? Logo eu estou desempregado, sou um dizimista fiel. Esse choro de autopiedade só faz tirar as forças. Uma hora você tem que levantar, sair dessa situação. Depois de anos de espera, sofrendo, fugindo do rei, morando numa caverna, Davi só conseguiu chorar. E o pior de tudo é que era aquele choro de autopiedade. Oh, mas por quê? Eu já sou rei, já fui ungido rei. E às vezes a gente tem esses mesmos choros de autopiedade na igreja, né? Mas por que eu? Eu sou tão bom. Por que isso está acontecendo comigo? Por que é só comigo? Por que não acontece com fulano do lado? Eu não fiz nada. O que eu fiz para merecer isso que está acontecendo comigo? Essas perguntas refletem a alma de uma pessoa que se relaciona com Deus na base do merecimento. A
pessoa que se relaciona com Deus na base do merecimento, ela acha que aquilo que acontece com ela é baseado naquilo que ela merece ou não merece. Mas eu não merecia isso. Eu sou tão fiel e tão bom para aquela pessoa me dá uma patada dessa. As pessoas se relacionam com Deus com base no merecimento. Para elas, o que acontece com elas é fruto de Deus gostar ou não gostar delas. Aqui não foi Deus que mandou os amalequitas. Foi o diabo que mandou os amalequitas. Quando a gente se relaciona com Deus na base do merecimento, nós expressamos esse merecimento com essas perguntas de autopiedade. Por que eu? Eu sou tão bom. Capítulo 3, versículo 10, o que diz? Não há nenhum bom. Nenhum sequer. Ninguém bom. Não existe bom. Mas a gente, quando acha que é bom, a gente acha que merece mais do que o outro. A gente acha que merece mais do que o outro. Às vezes dentro da igreja você, às vezes tem uma irmã ou irmão, orando para um casamento. A irmã está orando, tem 5 anos, 10 anos orando pelo casamento, por um cônjuge ungido, e nada acontece. Aí uma irmã se converte, e dentro de um mês que aquela irmã se converteu, ela já consegue casar. Aí, o que acontece com a pessoa? Falou, mas o que está acontecendo? Eu estou aqui tem 10 anos orando, a irmã converteu agora e já conseguiu pegar o melhor partido da igreja. Por que isso? Será que eu sou pior do que ela? Se relaciona com Deus com base no merecimento. Deus não trata as nossas vidas com base no merecimento, porque merecimento ninguém merece. Ninguém merece. Nós não podemos se relacionar com Deus com base nesse merecimento, porque senão a gente vai ficar com esse choro, essa lamúria de autopiedade. E essa lamúria de autopiedade não ajuda ninguém, só atrapalha. Só atrapalha. Segunda atitude errada que nós podemos ver nesse texto, está lá no versículo 6. Quando Davi se angustiou porque o povo dizia em apedrejá-lo. O povo estava querendo achar um culpado. Tem que ter um culpado. Se está acontecendo alguma coisa errada na minha vida, tem que ter um culpado. E sempre o dedo está apontando para fora, nunca para dentro. Tem que ter um culpado. Toda vez que a gente pensa que tem que achar um culpado para aquilo que não acontece na nossa vida, nós deixamos de olhar para nós mesmos. Quando as coisas demoram, quando a bênção demora a chegar, o inimigo começa a dizer nas nossas mentes que existe um culpado. E a gente começa a procurar um culpado. E aí, se você está dentro de uma igreja orando, tem muito tempo para receber uma bênção e a bênção não chega, o culpado é o pastor. Esse pastor deve estar em pecado, porque tudo que eu faço naquela igreja não dá certo. Aí começa a culpar os líderes. Foi o que eles fizeram aqui. O culpado é o Davi, é o líder. Vamos apedrejar o líder, porque o culpado é o líder. Geralmente nas igrejas, o culpado é quem? É o pastor. É os presbíteros. Os presbíteros não fazem nada. Por isso que minha bênção não chega. Tem que achar um culpado. E quando você tenta achar um culpado, em última análise, você acaba se desculpando e culpando a Deus. Isso aconteceu lá no Éden. Deus chega para Adão. Adão, você comeu do fruto que não era para comer? O que Adão respondeu? Comi, Senhor. Não. Adão falou assim, olha, seguinte, eu estava muito bem aqui no Éden. Eu nem sabia que mulher existia. Nem sabia que esse negócio de mulher existia. Mas a mulher que o Senhor deu para Adão, comeu e me deu do fruto. O que Adão estava fazendo? Se desculpando e culpando a Deus. Isso acontece nas nossas casas. Filhos falando para pais, eu não pedi para nascer. Eu não escolhi os pais que eu quero ter. Mas também os pais não escolheram os filhos, Empatou. Se os filhos não escolhem pais, os pais também não escolhem o filho. Mas quando sai uma conversa dessa dentro dos lares, eu não pedi para nascer, você está culpando quem? Deus. Porque Ele é a única fonte de vida. Quando você não pede para nascer, você está culpando a Deus. Eu não queria ter nascido, o Senhor que me fez.
Toda vez que a gente começa a procurar culpados, a gente acaba tentando se desculpar para culpar alguém. E geralmente, pelas contingências do mundo, a gente acaba culpando a Deus. Porque as coisas que acontecem em nossa vida são tudo, não é fruto do acaso, é fruto do controle de Deus. Coloca uma coisa na sua cabeça: Deus não saiu do trono. Deus continua no trono, soberano, e como a palavra dele diz, nenhuma folha cai de uma árvore sem que não seja da vontade dele. Então, quando você se culpa outra pessoa por alguma coisa que aconteceu, você está culpando no fundo, em última análise, a Deus. Terceira atitude, que eles alimentaram a desesperança. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Versículo 6. Porque todos estavam amargurados. Porque todos estavam amargurados. Quem se amargura, em última análise, também se amargura com Deus. Já viu a pessoa falar assim: aquele ali está amargurado com a vida. Já viu? Falar assim? Estou amargurado com a vida. Mas ninguém se amargura com a vida, porque a vida é abstrata. Quando fala está amargurado com a vida, ela está amargurada com quem? Com Deus. Ninguém se amargura por algo, estou amargurado com o vento. Ninguém se amargura por algo abstrato. Se está amargurado com a vida, está amargurado com Deus. Eles se amarguraram, e essa amargura também alimenta o cansaço de alma. Olha o que o autor de Hebreus diz sobre a amargura. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. O autor de Hebreus diz que a amargura, está aí, ó. O autor de Hebreus diz que a amargura, ela vem quando a pessoa se priva. Significa que quem não se priva da graça de Deus, resiste à amargura. Agora, quem não tem a graça de Deus, se amargura. Pessoas que são amarguradas, não têm a graça de Deus. Pessoas que resistem à amargura, têm a graça de Deus. Conseguiram enxergar isso aí no texto? Está simples, né? A amargura nos tira da presença de Deus, nos tira a graça de Deus e faz com que a gente se canse. Porque a vontade do diabo é que a gente se canse, se prostre, pare de fazer o bem, desista no meio da caminhada. Que a gente largue a mão do arado. A vontade do diabo é essa. E começa com essas atitudes que nós vamos alimentando o cansaço. Nós é que vamos alimentando esse cansaço de alma. Mas a partir de hoje, que vocês já sabem como alimentar o cansaço de alma, vocês não vão mais alimentar esse cansaço de alma. Amém? Olha para você ver a história do filho pródigo. O filho pródigo era um caboclo sem vergonha. Pediu a morte do pai, pegou o dinheiro, foi para o prostíbulo, foi para a zona, gastou o dinheiro tudo, esbanjou. Depois voltou, quando estava no fundo do poço, comendo lavagem, falou assim: você quer saber? Vou voltar para a casa do meu pai. Não é nem para ele me tratar como filho, não. É porque lá os empregados dele têm comida e eu estou com fome, não vou comer lavagem, não. E quando ele estava voltando para a casa do pai, ele foi ensaiando o que ele ia dizer. Vou chegar lá para o meu pai e vou dizer: olha, pequei contra o céu, pequei contra a terra, não sou digno de ser seu filho. Mas quando ele chegou lá, o pai nem deixou ele falar. Já falou: traz roupas para esse filho que voltou, porque ele estava fedendo a porco. Coloca uma sandália no pé dele. Coloca um anel no dedo dele. Sabe o que significa o anel? Vou falar para vocês o que significa aquele anel. Antigamente, quando uma pessoa queria comprar a prazo, e comprar a prazo é algo que existe,
já há muito tempo, né? Desde que a serpente entrou na terra, existe esse negócio de comprar a prazo. E a gente está sempre caindo nesse negócio, né? Então, quando uma pessoa queria comprar algo a prazo, ele ia lá, fardos de trigo, não tinha como levar de uma vez só, ele ia lá, fazia a compra, o anel dele tinha o prazão da família, ele derretia ali uma cera, colocava o anel da família, pá, tá pago. O anel significava um cartão de crédito. O anel era crédito. Quem carregava o anel da família tinha crédito para comprar. Black. Porque as pessoas naquela época pagavam. Tinha black. E não foi uma atitude muito... Para nós hoje não seria uma atitude muito ajuizada do pai, né? Falei, esse menino não sabe administrar dinheiro, ele já provou isso, pegou o dinheiro dele, gastou todo o dinheiro dele, agora eu vou colocar um cartão de crédito sem limite na mão dele. E é interessante que esse filho pródigo não recusou nada que o pai dele deu, recebeu tudo de graça, foi para a festa. Mas o mais importante é que o outro irmão, quando ele ficou sabendo o que estava acontecendo, ele se amargurou. Encheu-se de amargura. Mas como? Eu nunca dei despesa para o meu pai, nem um novilho, nunca peguei para fazer festa com os meus amigos, sempre fui fiel aqui dentro de casa, nunca saí de dentro de casa, sempre trabalhei, fui fiel nos meus compromissos, e agora esse filho que foi lá e gastou tudo, ele pega um anel, que é um cartão de crédito sem limite, e entrega para ele. Se amargurou. E às vezes isso acontece na nossa vida, dentro da igreja. Eu estou aqui orando, sou dizimista, tão fiel que eu dizimo até os centavos. Mas tem aquele irmão ali que eu sei que ele não dizima e Deus está só prosperando ele. Tem alguma coisa de errado, Deus. Deus deve estar errado. Não está contabilizando isso direito. E aí a gente começa a se amargurar. A gente começa a se amargurar. Isso foi o que aconteceu com o filho mais velho. Com esse filho que começou a se amargurar porque ele se achava melhor do que o outro. Quando ele fala para o pai tudo aquilo que ele fazia, era para mostrar para o pai o quanto ele era melhor do que o outro. Porque sendo melhor, ele merecia mais do que o outro. Esse filho também, ele se relacionava com o pai na base do merecimento. Meus irmãos, aquilo é uma parábola. O pai ali é Deus. O filho pródigo somos nós, que recebemos tudo de graça. Agora o outro filho é aquele que se amargura quando vê um recebendo as coisas de graça e acha que não é merecido. Fala assim, está errado. A gente não consegue se alegrar com a alegria do outro. A gente não consegue se alegrar quando a gente vê o outro prosperar. A gente não consegue se alegrar quando vê o outro ser abençoado dentro da igreja. Às vezes tem um irmão que está, às vezes, olha, eu sou fiel nessa igreja tem 30 anos, nunca fui chamado para ser presbítero, nunca me levaram para presbítero, nunca me falaram de ser pastor, o irmãozinho chegou ali agora e já vai ser pastor. A gente se amargura com isso, porque nosso relacionamento com Deus é com base no merecimento. E aí toda vez que a gente se relaciona com Deus com base no merecimento, a gente vai espelhar a mesma coisa que aquele filho mais velho do irmão da parábola aconteceu. O que aconteceu no final? Ele ficou do lado de fora da festa. Aquela festa simboliza as bodas. Ele ficou do lado de fora. Por quê? Porque ele achava que merecia. Ele achava que merecia. Amargurar é isso. É achar que eu mereço mais do que o outro, e quando o outro recebe, ao invés de eu me alegrar com a alegria do meu irmão, eu me amarguro contra Deus. Porque eu é que tinha que estar recebendo aquela bênção. A gente não consegue se alegrar com a alegria do irmão. Agora que nós já vimos aquilo que faz cansar a alma, agora nós vamos ver qual foi a atitude de Davi para superar o cansaço.
o que fazer para superar o cansaço. Primeira atitude correta de Davi, está lá no versículo 6. Versículo 6, na parte final. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Davi não olhou nas circunstâncias, não olhou ao redor, ele se reanimou no Senhor. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer quando você estiver numa situação trágica como essa de Davi, prestes a desfalecer, é olhar com os olhos da fé. Porque imagine você no lugar de Davi, sentado, os seus 600 homens querendo te apedrejar, a sua esposa sendo levada cativa para ser vendida como escravo, você não tinha noção se tinha matado, se estava morto ou não. Aquilo que os olhos dele estavam vendo, demonstravam que as coisas estavam ruins. Mas aí, ele se reanimou quando ele fala que se reanimou no Senhor, é quando a gente começa a olhar as coisas pelos olhos da fé. Fé é eu ver aquilo que os meus olhos materiais não estão vendo ainda. Lembra daquela mãe? O filho estava lá no presídio. Meu filho é uma bênção. Meu filho é abençoado do Senhor. E ele estava lá no presídio ainda, fumando crack. Mas pouco tempo depois, ele já tinha se convertido e virado pastor. Fé é quando você declara. E fé é o seguinte, fé não é algo só para ser pensado intelectualmente, internamente. Fé tem que falar. Fé tem que falar. Vou dar o exemplo da minha esposa. Semana passada ela ia fazer uma certificação no banco. Uma prova muito difícil, pouquíssimas pessoas em Goiânia, no estado de Goiás, têm essa certificação. E aí, ela, se Deus quiser, vou falar. Aí, às vezes, eu corrigi ela. Falei, se Deus quiser, não. Você vai, volta, repete, rebobina e fala assim, eu, segunda-feira, já estarei agradecendo pela minha aprovação. É assim que é fé. Fé é você já declarar aquilo que os seus olhos materiais não estão vendo. É isso que é fé. Não é se Deus quiser. Se Deus quiser, aí depois, se não acontecer, você fala, Deus não quis. Não é fé. Fé é você declarar aquilo que você ainda não está vendo, mesmo que as circunstâncias estejam contrárias. Se a circunstância está ruim, declare coisas boas na sua vida, mesmo que isso você não esteja vendo naquele momento. Fé é isso. É declarar aquilo que não está vendo. Porque se você estiver vendo, não é fé. Se você estiver vendo as coisas começar a melhorar e falar assim, está melhorando, isso não é fé. Fé é você declarar o bem quando está tudo ruim. Isso é fé. Foi isso que Davi, ele viu que ele tinha um Deus, e esse mesmo Deus tinha ungido o rei, então ele se reanimou, se fortaleceu no Senhor. Segunda atitude correta de Davi, ele busca a resposta do Senhor. Versículo 7, disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, trazei-me aqui a estola sacerdotal. A estola simboliza a presença de Deus, a justiça de Deus. Quando você se veste da justiça de Deus, você tem que se despir da sua justiça própria. O simbolismo de Davi vestir-se da estola era ele se despir daquela justiça própria, daquela autopiedade que ele estava, por que eu chorando? Então ele se despe dessa autopiedade, desse tipo de relacionamento por merecimento, e agora ele vai se vestir de Deus. Ele se veste da estola sacerdotal, porque lá em Efésios capítulo 4, versículo 24, diz o seguinte, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Quando o apóstolo Paulo fala para nós nos revestirmos de Cristo, é para que quando a gente chegar na presença de Deus, Deus não olhe a nosso estado de merecimento, de autopiedade, Deus vai olhar Cristo. E Deus não vai negar algo para Cristo.
Se revestir de Jesus Cristo é você entrar dentro de Cristo. Porque aí quando você chegar na presença de Deus, Deus não olha para você, que é pecador. Deus vai olhar para Cristo. Você está dentro dele. Você está revestido de Cristo. Foi isso que ele disse. E se revestiu da escola sacerdotal. Terceira coisa que Davi fez de forma correta. Ele levantou-se e saiu para a vitória. Ele não apenas se reanimou, ele não apenas se revestiu de Cristo, mas ele se levantou e foi atrás da vitória. E sabe o que aconteceu? Depois daquele último versículo que a gente leu, Davi pegou os seus 600 homens, foi atrás daquele bando de amalequitas e ele encontrou um servo que tinha sido abandonado. Um servo que estava doente, tinha sido abandonado. Ele alimentou esse servo, fez o bem para esse servo. E aí depois esse servo que tinha ficado para trás falou: olha, eles foram para aquela direção. Davi então pegou os seus 600 homens, deixou 200 para trás para guardar, a retaguarda. Foi com 400 homens e conseguiu recuperar tudo. Recuperou todas as mulheres deles, as mulheres dos soldados, os filhos, as filhas. E mais do que isso, Davi ainda conseguiu todo o despojo dos amalequitas. Trouxe tudo que tinha sido perdido e muito mais. E depois Davi ainda repartiu o despojo dos amalequitas entre todos os seus 600. Aqueles 600 que no início se juntaram a Davi e eram apenas um bando de desajustados, endividados, amargurados, se tornaram depois desse episódio os 600 valentes de Davi. Ah, meus irmãos, quando a gente entende isso e começa a aplicar isso na nossa vida, você pode ter certeza que isso vai produzir frutos. O problema é que às vezes entra por um ouvido, o ouvido direito e sai pelo ouvido esquerdo. Próxima mensagem minha, de dia 24, eu vou trazer uma mensagem sobre fé. E eu vou fazer um desafio para a igreja. Se a igreja colocar em prática aquilo que eu vou ensinar aqui, até o fim do ano, os irmãos vão estar aqui contando testemunho daquilo que vocês estão buscando. Fé é algo que precisa ser aprendido. Sabe o que aconteceu com Davi aqui? Logo depois desse pior momento da vida de Davi, 3 dias depois, Saul morreu. 3 dias depois, Saul morreu. 1 semana depois, Davi já tinha sido empossado, coroado rei de Israel. Veja que o momento pior da vida de Davi aconteceu quando a bênção dele já estava prestes a ser dada. Se ele tivesse ficado sentado ali chorando, ele seria apedrejado e não teria sido rei de Israel. Teria perdido a bênção. Mas porque ele teve essas atitudes corretas, se despir da autopiedade, do tipo de relacionamento por merecimento, se reanimou no Senhor, levantou e foi para a guerra, foi para a batalha, não cessou de fazer o bem. 3 dias depois, Saul morre. E 1 semana depois, Davi já estava no trono de Israel. Às vezes também pode estar acontecendo isso na sua vida e você está passando por um momento que é o pior momento da sua vida. E se você desistir, talvez 1 semana depois é o momento que você vai receber a bênção. 3 dias depois é o momento que você vai receber a bênção. Mas porque desfalecemos, não ceifamos. Quando nós desfalecemos, não ceifamos no tempo do Senhor. Quantos entenderam a mensagem? Ah, meus irmãos, vamos fazer como Paulo disse lá em Gálatas, como a história de Davi nos ensina, se levantar, vestir da estola sacerdotal, vestir de Cristo e ir para a batalha, não se desfalecer, porque a ceifa é certa, só que ela é no tempo Kairos, no tempo de Deus.